Sejam todas bem-vindas e bem-vindos para o ciclo que o IPEP está promovendo agora, se chama Ciclo de Psicanálise e Filosofia. Esse ciclo é a primeira vez que estamos fazendo aqui no IPEP, para o YouTube, e temos o privilégio de ter três colegas excepcionais na área. Hoje nós estamos com, me permita falar, mas uma filósofa, né? E não é uma filósofa qualquer, é uma filósofa cearense, né? Leia Silveira. A Leia, ela é professora de filosofia na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, membro do Núcleo de Sustentação do GT de Filosofia e Psicanálise da ANPOF, também é membro do Comitê Executivo da CIP, Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia, e do Grupo de Estudos e Pesquisas e Escritas Feministas. É também bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, organizou o texto Freud e o Patriarcado, EDRA FAPESP 2020, e também é autora de A Travessia da Estrutura em Jacques Lacan, Blücher 2022, recente, inclusive. Leia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Francisco. Muito obrigada pela oportunidade de vir conversar aqui um pouco com você sobre a minha pesquisa atual. Agradeço enormemente ao IPEP pelo espaço também do canal, né, do IPEP, para a gente ter essa conversa. É uma alegria participar desse ciclo sobre psicanálise e filosofia. Leia, você propôs um tema muito interessante, né, para a nossa conversa hoje. E um tema, às vezes, difícil dentro dos campos, né? Não só da filosofia, mas como também da filosofia, teoria do conhecimento, que é reconhecimento e pulsão de morte. Você põe dois temas aí, né, bem importantes e delicados. Como é que você articula esses dois conceitos? Certo. Vou tentar apresentar um pouco a possibilidade dessa articulação, mas sem fazer de conta que ambos os temas não são, cada um por si, né? De fato, aí difíceis, né? Eu concordo que são temas difíceis, eles se abrem para diversos meandros, eles implicam, assim, conceitos muito robustos, né? Tanto no campo da filosofia quanto no campo da psicanálise. Então, assim, pisando devagarinho nesses terrenos, né, com a calma devida e com a tentativa de me apropriar, né, de cada um desses temas e da articulação entre ambos. Eu queria inicialmente, Francisco, apenas mencionar que o conteúdo que eu vou apresentar aqui nessa fala de hoje, ele acaba de ser publicado como capítulo de um livro, né? Um livro que foi organizado pela Ana Carolina Soliva Soria e pela Janaína Namba, ambas professoras de filosofia na UFSCar, né? O livro saiu pela editora Alameda e se chama 100 anos de Além do Princípio de Prazer. Acabou de sair, tá fresquinho, né? Agora, mês passado, eu acho. Esse conteúdo, ele também corresponde exatamente ao meu projeto de pesquisa no CNPq, né? Que conta com o seguinte título: Gênero, Pulsão de Morte e Reconhecimento, um ponto de rearranjo possível no debate contemporâneo entre teoria crítica e psicanálise. Então, vamos lá, tentando abordar a questão que você colocou, né? Então, uma forma de começar a falar sobre esse tema, Francisco, é fazer referência, né, ao fato de que o problema do reconhecimento, ele ganhou uma proeminência em certos debates da filosofia contemporânea, né? E a gente pode sondar, ainda que de uma maneira muito introdutória, muito superficial, alguns motivos que aparentemente estão relacionados a isso, ao fato de esse tema, né, ter entrado aí no centro de alguns debates. A gente pode pensar aqui no próprio fim da Guerra Fria, né,
no declínio do papel político dos sindicatos, né? Tem um texto do Wolfgang Streeck que é muito incisivo e muito marcante sobre isso, que se chama Como vai acabar o capitalismo, em que ele traz à tona exatamente esse problema do fim do papel político dos sindicatos, ou pelo menos do declínio disso, né? A gente pode também relacionar a essa proeminência do tema do reconhecimento a questão das formas atuais do capitalismo, né, especialmente a questão do capitalismo financeiro, que parece, então, desfavorecer, né, isso é um ponto do debate, né, mas não é uma questão fechada, há muito que se pensar em torno disso, mas, de qualquer forma, uma forma de capitalismo que parece desfavorecer a centralização da luta de classes, né? Um terceiro motivo que a gente pode levantar aqui é o foco que vem sendo cada vez mais dado, a meu ver, ainda de modo insuficiente, a pautas relacionadas a grupos minoritários, né? O que nos levaria também a uma longa discussão sobre identidade, sobre o famigerado termo identitarismo, né? Uma discussão que, no entanto, não é a que eu pretendo fazer aqui hoje. Tudo isso parece se voltar para a ideia de que seria preciso repensar critérios para abordar os movimentos sociais, para abordar aquilo que move a transformação social. É claro, quando eu digo isso, também estou me referindo aqui a uma hipótese, não se trata exatamente de algo que eu esteja defendendo nesses termos, né? Mas isso faz parte do debate, isso faz parte da discussão. Então, bom, particularmente, eu me situo em um lugar intelectual que tende a admitir um papel político autêntico, quer dizer, que existe um papel político autêntico, né, relacionado às lutas por reconhecimento. Né? Eu tenderia a pensar que, exatamente, quando a gente encontra nesses debates, né, uma espécie de oposição, ou no mínimo uma espécie de tensão entre lutas por reconhecimento ou lutas por redistribuição, né, eu tenderia a pensar exatamente que um tipo de luta não anula a outra. Pelo contrário, eu acho que a complexidade da articulação possível entre esses tipos de luta é o que pode, talvez, suscitar um interesse muito relevante do ponto de vista político, né? E então, o que seria importante, eu pensaria assim, né, ver essas duas perspectivas como coisas talvez complementares, mas acho que a palavra complementar aqui talvez ela já seja muito insuficiente, mais do que complementar, coisas imbrincadas, né? Em uma posição aí que eu acredito que nós poderíamos identificar em diversos debates contemporâneos, especialmente debates feministas, que podemos vincular, por exemplo, aos nomes de Nancy Fraser, ao nome de Judith Butler, enfim, diversas outras autoras, né, que tentam desdobrar reflexões possíveis em torno disso. Bom, não é, no entanto, para essa parte da discussão, ainda estou muito nos preâmbulos aqui, né, que a minha fala hoje pode se voltar. O que eu proponho a gente assumir para ainda tentar entrar na questão que você me fez é a hipótese de que lutas por reconhecimento, elas estão sim relacionadas à transformação social e a conquistas políticas importantes. Ainda não falamos nada sobre psicanálise, ainda não falei nada sobre impulsão, muito menos sobre pulsão de morte, né? Bom, se essa hipótese for admitida, né, de que lutas por reconhecimento têm um papel de fato a desempenhar, né, nas transformações sociais e na sua envergadura de luta política, então, uma discussão, assim, incontornável é aquela que diz respeito aos termos que Axel Honneth mobiliza no contexto da teoria crítica para sustentar essa ideia, né? Isso porque ele coloca exatamente termos diretrizes que são aí importantes para essa discussão. Da minha perspectiva, porém, interessa mais pensar contraposições a alguns termos que são sustentados pelo Honneth
embora ainda não seja claro para mim, e eu acho que isso faz parte exatamente de uma pesquisa em curso, né? Ainda não seja claro para mim quais seriam os desdobramentos mais relevantes dessas contraposições. É isso que eu quero colocar no horizonte da minha pesquisa. Mas, se é assim, né, por que partir de Honneth, né? Bom, e aqui o meu pensamento vai na seguinte direção, não há nada original, mas trata-se de partir de Honneth, especialmente porque é com ele, olha só, que a psicanálise é novamente convocada a um debate com a teoria crítica, a partir de um recorte que me interessa sobremaneira e que atravessa justamente o conceito de pulsão de morte, exatamente na medida em que Honneth se preocupa em evitar ou mesmo rejeitar esse conceito, né? Então é aí que entra a conversa, né? Então nesse livro mais conhecido do Honneth, né, que se chama Luta por Reconhecimento, ele defende exatamente que a transformação das sociedades é movida por lutas, cito Honneth, moralmente motivadas de grupos sociais. Sendo preciso, então, destacar, né, que ele tende a conferir um papel, a meu ver, assim, exageradamente centralizador nesse critério, né? Para ele, e como ele vai dizer em outros lugares, não exatamente nesse livro, a própria luta de classes poderia ser subordinada ao critério da luta por reconhecimento, né? Esse é um ponto em que eu não acompanho o Honneth, né? Então, ele tende a conferir um papel centralizador a esse critério, na medida em que, do ponto de vista dele, todas as lutas sociais seriam, em nossas sociedades, redutíveis a esse critério. Né? Essas lutas por reconhecimento, então, elas correspondem a tentativas de estabelecer, cito Honneth novamente, institucional e culturalmente, formas ampliadas de reconhecimento recíproco. Ou seja, trata-se de supor que o imperativo do reconhecimento opera como uma espécie de coerção normativa, no sentido de encontrar expressão social para as pretensões da subjetividade. O Honneth situa a raiz da sua inspiração para desenvolver esse tema em textos do período de juventude do Hegel, em textos que são, portanto, anteriores à fenomenologia do espírito. Né? Não vou falar sobre isso aqui. Mas talvez seja possível dizer que o ponto central para ele nisso é a ideia de sustentar que a experiência do reconhecimento se desenvolve a partir de 3 padrões, como ele diz, né? Essa ideia, essa inspiração que ele busca lá no Hegel de Iena, nos textos de juventude do Hegel, né? 3 padrões do reconhecimento, que são o amor, o direito e a solidariedade. O Honneth busca, nas pesquisas de um psicólogo pragmatista que se chamava George Mead, uma espécie de, ele fala assim, quase literal isso, uma espécie de comprovação empírica para esse esquema de 3 fases do reconhecimento que ele identifica no Hegel, né? E aí, para ele, com a inclusão da psicologia, a ideia do jovem Hegel de que, cito Honneth, a formação prática da identidade humana pressupõe a experiência do reconhecimento subjetivo, pode se tornar o fio condutor de uma teoria social de teor normativo. Isso que ele diz, né? Então, é nesse mesmo sentido que tem lugar o recurso que ele mesmo faz à psicanálise, né? Então, quer dizer, ele mesmo, ao discutir o problema do reconhecimento, ele convoca a psicanálise para o interior do debate, percebe? Então, trata-se, de um lado, de buscar para ele, né, essa confirmação empírica, e, por outro lado, de sustentar que o reconhecimento na esfera do amor, com o qual se alcança a confiança em si mesmo, ele pensa assim, né? Esse reconhecimento na esfera do amor prepara a relação a si, ele diz, em todos os outros níveis de reconhecimento. Tem uma baita hipótese aqui, que soa, assim, tem um teor metafísico, né? Porque ele dá um salto muito grande, né?
Quer dizer, tenta pensar o que é o reconhecimento ali no campo do amor, que para ele significa o campo da família e das primeiras relações, especialmente entre a mãe e o bebê, né? De um modo tal que isso aí prepararia todas as esferas posteriores de realização possível, né, do reconhecimento, que são especialmente o direito e a solidariedade. É um salto, né, para me ver, um salto que fica infundado, pelo menos no livro Luta por Reconhecimento. Tem duas coisas, na verdade, interrelacionadas, que eu quero mencionar aqui com relação a isso. E a partir desse ponto, eu passo a seguir um pouco a argumentação que Amy Allen apresenta, né, num artigo que se chama assim, A Redriven Critical Theory and Psychoanalysis Reconsidered. Eu menciono o título em inglês porque ele tem uma diferença grande com a versão que a gente tem em português. Felizmente, há essa versão em português na revista Dissonância, a revista de teoria crítica de Campinas, né, da Unicamp, e lá a tradução está assim: somos dirigidos pelas pulsões, que de fato esse driven aí é um pouco difícil de traduzir, porque Amy Allen faz uma brincadeira com o verbo to drive e com o próprio conceito de pulsão, né? Bom, quais são essas duas coisas que eu quero mencionar com relação a isso? É o seguinte: primeiro, os motivos que Honneth elenca para defender que uma teoria crítica não pode prescindir da psicanálise. E o segundo, a segunda coisa, né, que eu quero destacar aqui, acompanhando o artigo da Amy Allen, é o seguinte: o problema da versão da psicanálise que Honneth elege para a sua reflexão, que é a versão de Donald Winnicott. Para Amy Allen, existe uma incompatibilidade entre essas duas coisas, ou seja, se nós concordarmos com os motivos apresentados por Honneth para que a teoria crítica se interesse pela psicanálise, vai ser necessário, diz Amy Allen, buscar uma versão distinta da psicanálise, quer dizer, diferente daquela de Winnicott, para avançar no seu diálogo possível com a teoria crítica. E aí, assim, esse artigo que eu mencionei, ele se situa no contexto, exatamente, de uma interlocução entre psicanálise e teoria crítica, que Amy Allen, inclusive, continua, desenvolve bastante, trazendo, inclusive, a publicação do seu livro mais recente, que se chama Critique on the Couch, que seria algo como A Crítica no Divã, um livro, se eu não me engano, de 2020 ou 2021, algo por aí. Pois bem, então esse artigo, né, ele se situa nessa interlocução entre psicanálise e teoria crítica, e ele se situa especialmente no debate em torno do tema do reconhecimento, marcado de um lado por Axel Honneth e de outro lado por um outro autor, também teórico crítico e por sua vez psicanalista, que é o Joel Whitebook, né? E esse artigo se situa aí, então, para retomar um problema fundamental relacionado ao conceito de pulsão de morte. Agora eu acho que eu vou conseguir responder a sua pergunta. Esse problema se refere à necessidade de reconhecer a presença da negatividade na experiência humana. Necessidade esta que Amy Allen busca equacionar a partir da psicanálise kleiniana, certo? Então, a pergunta que se impõe aqui obviamente, a seguinte: por que seria necessário assumir essa negatividade? Amy Allen afirma que isso nos permite evitar duas coisas. Importante assumir a negatividade, né, que ela, claro, vai vincular ao conceito de pulsão de morte, porque isso nos permite evitar duas coisas. Primeira coisa, nos permite evitar uma espécie de utopismo que traria consigo uma concepção irreal ou irrealista de ser humano. Ela, na verdade, usa aqui o termo pessoa, um termo que me incomoda um pouco por causa da sua origem
das camadas, né, de sobreposição política que esse termo envolve. Então, eu prefiro situar o problema nessa direção, uma concepção irreal ou idealista de ser humano, uma concepção que estaria inevitavelmente atrelada a perspectivas moralistas, não é? Então, assim, se tomamos, né, o ser humano como, por exemplo, né, um ser desprovido de agressividade, a gente cai numa idealização a respeito do ser humano, né, que corre o risco de produzir consequências moralistas. Bom, isso é muito ruim para qualquer projeto de teoria crítica, né? Porque, na medida em que tivermos uma idealização, projetaremos no horizonte uma utopia e não uma transformação possível. Por isso é tão importante. Dá para entender, mais ou menos? O segundo motivo é o seguinte: a segunda coisa que é possível, que ela entende, assim, né, que é possível evitar se fazemos questão de marcar a presença da negatividade, né? É possível evitar a queda em estratégias meramente descritivas do nosso presente histórico, descritivas do nosso tempo, né? Se essas estratégias elas forem meramente descritivas, então elas também tendem a retirar de cena esse horizonte transformativo que é tão caro à teoria crítica pela via da ideia de emancipação, né? Então, estratégias meramente descritivas do nosso tempo, elas acabariam por abrir mão, vamos dizer assim, do papel heurístico da agressividade, e sem esse papel heurístico da agressividade, nós perderíamos a capacidade de ler aspectos relevantes dos acontecimentos políticos da história humana, né? Então, Você conseguiria dar um exemplo, assim, para tornar mais claro essa segunda parte? os exemplos aqui, Francisco, eles podem se voltar para qualquer espécie de conflito, para qualquer espécie de luta, né? Então, qualquer situação em que seja preciso enfrentar um jogo de forças, ou, mais especificamente, um jogo de poder, no qual vai se situar o fenômeno da dominação, o fenômeno da opressão, o fenômeno da exploração, né? Qualquer que seja o caso, né? Qualquer que seja o conflito que considerarmos na história humana, precisaremos nos referir, né, a essa veiculação da agressividade, que vai aparecer não apenas sob a forma de reivindicações legítimas, esse é o ponto. E também não apenas sob a forma, sei lá, poderíamos imaginar assim, de regimes de governo ou de sociabilidade legítimas. Essas coisas elas vão aparecer de uma maneira muito mais insidiosa, que é aquilo que Freud, em primeiro lugar, nos permitiu pensar. Qual forma insidiosa? Principalmente o jogo entre sadismo e masoquismo, né? Então, esses atravessamentos daquilo que Lacan, por sua vez, chamaria de gozo, né, nas relações de poder, né, eles mostram, ao longo da história humana, né, é, a, a, as faces que a agressividade pode ganhar, né, quando ela envereda pelas vias do sadismo e do masoquismo. Então, são camadas de agressividade que entram na necessidade de olharmos para o nosso tempo, né, que não viriam, que não apareceriam sem o recurso à psicanálise. É essa a ideia, né? Então, eu acho que o ponto está, quer dizer, o ponto da crítica da Amy Allen ao Axel Honneth passa justamente por isso, sabe? E é por esse motivo que ela vai ler a Melanie Klein. O que eu, por minha vez, acho que não vai dar muito certo, porque eu acho que, no seguinte sentido preciso, na minha leitura,
bom, a Amy Allen, ela busca na Melanie Klein a resposta para uma determinada questão. Bom, essa resposta não é possível de ser extraída do pensamento da Melanie Klein, é o que eu defendo. Embora, claro, né, a Melanie Klein nos apresente aí recursos para tantas outras coisas, do ponto de vista crítico, inclusive, não é à toa que a Judith Butler atualmente vem desenvolvendo todo um projeto de filosofia ética profundamente inspirado no trabalho da Melanie Klein, né? Bom, mas então, a Amy Allen, ela defende nessa direção, na direção, portanto, de evitar aquele idealismo, né, que seria, assim, companheiro de um utopismo, e na direção de evitar numa mera descrição da realidade, que seria muito mais tarefa de uma teoria tradicional, mas não de uma teoria crítica, né? Nessa direção, a Amy Allen defende contra o Honneth o caráter indispensável para a teoria social do conceito de pulsão de morte, certo? Então, acho que aqui eu consigo dar uma primeira resposta para a sua pergunta. Mas ela sustenta, Amy Allen, que essa referência ao conceito de pulsão de morte precisa se dar diferentemente do que, a seu ver, ocorre em Freud, que ela tem uma leitura específica do Freud também, né? Em uma configuração teórica que não adote teses, ela diz assim, ó, de tom hobbesiano. Ela usa essa expressão para caracterizar. Na verdade, ela faz isso seguindo o Joel Whitebook, que já propunha isso, né? Então, entende-se, tanto a Amy Allen quanto o Whitebook, eles entendem que as teses do Freud relacionadas à cultura, elas possuem esse tom hobbesiano, né? Um tom hobbesiano vinculado a uma ideia de natureza humana. O Joel Whitebook, ele vê nisso um mérito do pensamento do Freud. A Amy Allen não, ela acha que isso é algo que a gente precisa extirpar da psicanálise se quisermos manter o horizonte da teoria crítica. Então, há um antagonismo, né? E esses debates, eles só vão, né, ficando assim, mais complexos e mais interessantes, né? Mas eles se situam em perspectivas opostas nesse sentido. Enquanto o Whitebook entende a si mesmo como, vamos dizer assim, um freudiano ortodoxo, né? Que afirmaria, né? Um ponto aqui importante seria o seguinte, que afirmaria o seguinte, pulsões agressivas são constitutivas da natureza humana, né? O Whitebook, ele concorda com isso, né? E ele tem um artigo muito importante sobre essa conversa toda, que se chama Reconhecimento Mútuo e Trabalho do Negativo, em que um dos itens do artigo é assim, se chama assim, o teor de verdade do hobbesianismo, né? Então, ele se situa nessa direção. É preciso admitirmos que as pulsões agressivas, elas são constitutivas da natureza humana. Amy Allen pensa diferente. Ela pensa o seguinte, essa expressão, né? Pelo menos ela tenta pensar isso, aí eu acho que o pensamento dela vai produzir algumas contradições difíceis de lidar, né? Que essa agressividade, ela se daria no campo da relacionalidade, e não estaria exatamente enraizada numa natureza humana, né? De modo que o horizonte de emancipação, do ponto de vista dela, vamos dizer assim, se alargaria, né? Porque, então, as formas de agressividade, elas seriam históricas, né? E elas não se refeririam a essa natureza humana. Veja, então o problema é imenso, né? Essa questão da possibilidade da emancipação, quando a gente olha para ela a partir de uma forma assim, psicanaliticamente advertida, vamos dizer assim, né? Então, é importante para a Amy Allen, né, que essas pulsões agressivas não estejam exatamente enraizadas na natureza humana, porque, para ela, isso significa retirar, vamos dizer assim, alguns obstáculos da ideia de emancipação.
sabe? Então, ela entende que esse caminho pode ser avançado com elementos presentes na psicanálise kleiniana, porque, de acordo com ela, essa versão da psicanálise preencheria melhor aqueles critérios que Honneth tinha apresentado, a partir dos quais a gente pode dizer assim, olha, como a psicanálise é importante para a teoria crítica, né? Então, para Amy Allen, né, a psicanálise kleiniana, de um lado, ela traz uma concepção mais realista de ser humano, aqui ela diz, uma concepção mais realista de pessoa, e fornece uma abordagem explicativa mais rica da agressividade e da destrutividade humanas. De outro lado, a psicanálise kleiniana pensa em Allen, concebe as pulsões, aqui que eu discordo um pouco dela, né? Não como forças inerentemente antissociais, certo? Ou mesmo associais, forças que surgiriam no interior dos indivíduos. Então, ela diz assim, com Melanie Klein, a gente não precisa pensar que as pulsões seriam forças originadas no interior do indivíduo e forças que seriam intrinsecamente antissociais, né? Então, a aposta dela é de que, no pensamento de Melanie Klein, essas pulsões poderiam ser pensadas em termos relacionais. Mas aí é curioso como imediatamente ela se trai, sabe, no texto dela, porque no momento em que ela diz isso, a palavra seguinte é assim, como predisposições a se relacionar com os outros de certas maneiras, seja de maneira amorosa, seja de maneira destrutiva. Então, na medida em que ela está tentando se afastar de uma ideia de natureza humana, aí diz assim, bom, mas para Melanie Klein as pulsões são paixões relacionais. E aí, na sequência, ela diz assim, são predisposições, eu acho que ela implodiu o negócio, sabe? Porque se são predisposições, como que eu poderia pensar uma predisposição sem me comprometer com a ideia de natureza humana, entende? É muito difícil, parece que não junta uma coisa com a outra, né? Então, assim, a teoria clariana das pulsões, pensa em Allen, não nos comprometeria com a pressuposição de uma antissociabilidade inata, biologicamente determinada, porque assim ela entende a pulsão de morte no Freud, no âmago da natureza humana, né? Então, essa é a aposta dela. Eu acho que tem muita coisa equivocada aqui, né? Primeiro, porque pulsão, né, no Freud, pelo menos no meu entendimento, não é algo biologicamente determinado. Segundo, porque na medida em que, corretamente, ela vincula a pulsão a uma ideia de predisposição na Melanie Klein, então, ela já entrega a resposta. Oh, bom, se a gente quer uma noção de pulsão que seja radicalmente diferente da freudiana, na medida em que não implicasse uma ideia de natureza humana, não é na Melanie Klein que a gente vai encontrar isso. Existem muitos problemas envolvidos nessa proposta da Amy Allen, né? Embora, a meu ver, o tema, né, o assunto que ela expõe e o modo como ela entre nesse assunto sejam, para mim, muito interessantes e muito pertinentes, né? Bom, um desses problemas é que ela se alinha a aquilo que o White Book chama de paradigma intersubjetivista forte, algo que remete à filosofia habermasiana, a qual a Amy Allen tenta fornecer a contrapartida do tratamento que Michel Foucault oferece para o problema do poder. Então, isso faz parte de um projeto mais amplo dela, que aparece em outros livros, por exemplo, O Fim do Progresso, e um outro que se chama The Politics of Ourselves, que eu acho, é um título que eu acho difícil de traduzir, políticas de nós mesmas, né? Eu acho que ela colocaria aí no feminino,
se a língua que ela usa permitisse, né? Então, ela tenta conciliar, né, uma perspectiva habermasiana, intersubjetivista, no sentido mais radical, com uma perspectiva Foucaultiana que privilegia o problema do poder, né? A Amy Allen pretende alinhar a dimensão da intersubjetividade com a da pulsão. E para ela, é a Melanie Klein quem proporciona uma ênfase tanto nas dimensões intersubjetivas, quanto nas dimensões, ela diz assim, intrapsíquicas. E aqui é outro ponto do qual me afasto, né? Porque isso é comum em diversas autoras desse debate. Além da Amy Allen, cito de uma maneira assim, cito uma autora que tem um destaque nisso, que é a Jessica Benjamin, que inclusive influenciou bastante o trabalho do próprio Honneth, né? Trata-se do quê? Trata-se de assumir essa oposição. Então, você teria uma dimensão da experiência humana que seria intersubjetiva e outra que seria intrapsíquica, né? Como eu vou tentar me situar no debate? A partir de um ponto de vista lacaniano, obviamente não posso admitir essa oposição, né? Mas para Amy Allen é uma coisa meio assim, uma espécie de ponto pacífico, sabe? Tem um negócio que é uma dimensão intersubjetiva e tem outro negócio que é uma dimensão intrapsíquica, né? Acontece que essa referência à intersubjetividade, ela parece encontrar certos limites quando consideramos o pensamento de Melanie Klein, uma vez que a noção de objeto com a qual Melanie Klein trabalha é a de um objeto psíquico. É claro que depois, né, das operações de reparação que vão ser próprias à posição depressiva, né, esse objeto vai ter que sinalizar para esse ser humano, né? A criança ela vai ter que entender que tanto o seio bom quanto o seio mal dizem respeito a essa mãe que ela ama, né? Isso para usar os termos da Melanie Klein, né? Mas o ponto de partida da Melanie Klein é que o objeto é o objeto da fantasia, né? Então, se a gente for usar lá os termos da Amy Allen, uma oposição entre intersubjetivo e intrapsíquico, vai ser difícil usar o pensamento da Melanie Klein para sair daquilo que Amy Allen chama de intrapsíquico. Ora, essa noção de objeto, essa noção kleiniana de objeto, ela parece colocar alguns impasses aí, né? Embora Amy Allen faça a ressalva de que, eu cito a Amy Allen, a intersubjetividade está sempre imbricada com as fantasias e projeções intrapsíquicas. Outro grande problema, a meu ver, é que não é possível compatibilizar a ideia de pulsão como paixão relacional com aquela ideia de predisposição que a própria Amy Allen mobiliza, né? E, bom, o que eu quero destacar, talvez para ir finalizando, né, é um ponto que não parece ser considerado por Amy Allen, que é o seguinte: se é verdade que Melanie Klein não abandona o conceito de pulsão de morte, né, isso é, a meu ver, um dos grandes méritos do pensamento de Melanie Klein, ela não abandona esse conceito, ao contrário do que fizeram diversos psicanalistas pós-freudianos, né? Também é verdade que Melanie Klein não se apropria da amplitude freudiana do conceito. Por quê? Porque Melanie Klein reduz o conceito de pulsão de morte ao fenômeno do ódio ou aos impulsos destrutivos. Impulsos destrutivos que seriam originários das experiências de frustração, né? E do consequente medo de aniquilamento, que então é canalizado para as fantasias persecutórias. Bom, é claro que a pulsão de morte, ela vai, no pensamento do Freud, se vincular, sim, à agressividade. Mas esse vínculo não está dado de saída, ele tem que acontecer, ele precisa de uma gênese, né? Porque no além do princípio de prazer, o conceito de pulsão de morte que nós encontramos ali, ele parte do quê?
Ele parte de uma coisa completamente diferente da agressividade. Ele parte da repetição do trauma, né? Então, a gente tem no Freud um conceito de pulsão de morte que é muito mais amplo do que aquele que a gente encontra na Melanie Klein, né? Então, é claro, a minha pesquisa teria que pensar as consequências, né, desse conceito mais amplo de pulsão de morte para essa ideia de reconhecimento. E aí, a outra coisa que eu quero fazer, não deu tempo de falar sobre isso aqui, mas só para anunciar, para suscitar aí a curiosidade, para quem quiser pensar isso junto comigo e dar umas dicas, que é o seguinte: bom, a gente vai encontrar exatamente em um outro psicanalista uma ideia de pulsão que não deve nada a uma concepção de natureza humana, né? E uma ideia de reconhecimento que talvez possa ser colocada para jogo aqui, né? Quem é esse outro psicanalista? É o Jacques Lacan, né? Ainda, né, como um dos outros eixos possíveis dessa pesquisa, né, trata-se também de pensar a concepção de reconhecimento que nós encontramos na obra de Butler, né, que, inclusive, faz parte de todas essas interlocuções, endereçou ao Honneth uma crítica sobre o conceito de reconhecimento dele, crítica a qual ele respondeu, né? Então, a gente vai ter aí um campo de disputa, né, um campo agônico, assim, né, a respeito do seguinte, né, qual concepção de reconhecimento vamos privilegiar, né, o que se ganha, o que se perde com cada uma delas. Bom, tal concepção de reconhecimento que vamos optar por mobilizar, né, ela carece ou não de um vínculo com a dimensão pulsional da existência humana, né? Especificamente, será que isso implica a necessidade de uma concepção de pulsão de morte no sentido de pensarmos uma teoria crítica, quer dizer, olhar para o nosso tempo presente, olhar para a nossa sociedade, né, e tentar refletir sobre ela, como a teoria crítica gosta de dizer, né, fazer aí um diagnóstico, né, do nosso tempo, de que ferramentas precisamos para fazer um bom diagnóstico. É claro que não se trata de, de pensar a psicanálise como ferramenta exclusiva, não, claro que não, né, mas me parece, assim, evidente, né, que a psicanálise tem, assim, uma grande contribuição a fazer nesse sentido. Seria isso, então, Francisco? Olha, duas coisas assim. Calma aí, não vamos terminar agora. Primeira coisa, uma lembrança que eu acho que você falou, a questão da concepção da pulsão de morte em Freud, é uma lembrança que quem me traz essa notícia foi a Renata Kronberg, que Uhum. já é muito por influência, o Freud vai falar disso, mas muito por influência, já na década de 10 da Sabine Spielrein, né? Esse conceito. Que é foi uma psicanalista, uma autora também muito importante, que agora vem sendo recuperado, acho que muito também graças, pelo menos aqui no Brasil, ao trabalho da Renata, né? Mas eu fiquei curioso, você quer deixar para depois, para a próxima vez, mas eu queria, assim, um pouquinho mais, ficou o gosto na boca, eu queria um pouco mais dessa sua posição a partir do Lacan, né? Nessa articulação com o conceito de pulsão de morte. O conceito de pulsão de morte no Lacan, ele, ele precisa ser pensado ao lado da noção de gozo, né? E é aí que eu acho que tem passos importantes a serem dados, sabe? Então, vamos pensar assim, ó, que para o Lacan, o que é gozo? Bom, na verdade, existem várias concepções de gozo na obra do Lacan, né? Tem um texto, aliás, está aqui, eu usei o livro para apoiar o computador. Tem um livro aqui, um capítulo nesse livro, você conhece? Que é a tradução do Cambridge Companion. Tem um capítulo nesse livro, o livro se chama Lacan, organizado por Jean-Michel Rabaté. Tem um capítulo aqui que é do Nestor Braunstein, que chama Brownstein. é,
Desejo e gozo nos ensinamentos de Lacan. Excelente, muito didático, muito sistematizado, Ele tem um texto sobre o gozo, né? um livro inteiro, né? Um livro Esse capítulo inteiro. é uma espécie de resumo, assim. Então, a gente tem várias concepções de gozo no Lacan, mas uma delas diz respeito a tomar o gozo como aquilo que seria, se pudéssemos falar assim, a satisfação da pulsão de morte, né? Para o Lacan, gozo é um termo que indica, né, entre outras coisas, uma espécie de satisfação inconsciente com o sintoma, né? Uma satisfação que se situa além do princípio de prazer. E, nessa medida, trata-se de algo que se localiza em contraposição e em tensão com a dimensão da fantasia, sendo importante destacar uma espécie de astúcia, né, implicada aqui, porque essa fantasia, ela se estrutura como defesa contra algo de fato impossível, né, como se a neurose fosse isso, né, não só a neurose, né, mas qualquer fantasia, né? A fantasia, ela se organiza como defesa contra alguma coisa que a gente faz de conta que é proibido, quando na verdade é impossível, né? No caso do neurótico, trata-se aí, né, da satisfação que ele atribui ao grande outro, né? E esse é um argumento que o Lacan lança no Seminário 7, né, em que o gozo é pensado como um esforço de atingir a coisa, das Ding, né, expressão que ele retoma ali do projeto, do Freud, é um esforço para atingir a coisa que a fantasia projeta além do circuito de significantes, né, que o Lacan nomeia com esse termo aí, que ele foi buscar lá, naquele rascunho do Freud, lá de 1895, né? Em torno dessas diretrizes, gozo é o conceito que o Lacan utiliza para proceder a um trabalho teórico clínico sobre a pulsão de morte. Portanto, talvez possamos dizer que, no pensamento de Lacan, a tendência conservadora da pulsão de morte se coloca na direção não do orgânico, como ocorria em Freud, mas de uma satisfação suprema que o sujeito supõe em sua fantasia ser anterior a si mesmo. A gente tem o que aí? A gente tem um excedente, a gente tem um excesso, né? E eu acho que é por isso que o Lacan, mais tarde, lá no Seminário 20, ele vai dizer que o gozo é a única substância que a psicanálise admite, né? Porque o princípio de prazer, ele depende das contingências. Ele se organiza de acordo com a contingência da experiência, né? Ou aquilo que a experiência traz como traços. O Lacan vai chamar de significantes. O gozo não. O gozo, ele se impõe, né, independentemente da experiência, porque o fato de haver gozo organiza a experiência para o Lacan, né? O gozo também é o que se repete na nossa experiência, e que se repete aí como o próprio limite da experiência. Eu acho, Francisco, assim, que talvez seja possível afirmar que no pensamento lacaniano, essa repetição é objeto de uma verificação, de uma constatação, e não de uma explicação. Assim, a repetição, ela é verificada, ela é constatada. Se é assim, parece que nós temos que admitir uma tese tal como a seguinte: o ser humano é um ser que repete, ou um ser no qual, melhor dizendo, né, o real se repete. Mesmo que isso signifique, para falar como Lacan, desser, desêtre, né? Mesmo que isso corresponda à falência do ser diante do fato de que falamos. Então, o que eu quero dizer com isso? De qualquer forma, isso parece implicar, vamos dizer assim, uma antropologia mínima, algo que lacanianos ortodoxos rejeitariam com muita veemência, eu tenho certeza, né? Mas eu defenderia isso. A gente tem uma antropologia mínima, né? No sentido de que, quando a gente se pergunta o que é o ser humano, né? O que é o falacer, né?
para usar um termo que o Lacan prefere posteriormente, bom, o falacer é um ser que repete, né? Então, a gente tem uma antropologia mínima. Isso precisa ser admitido, né? Isso é muito interessante, porque isso nos permite situar a pulsão de morte num gancho antropológico mínimo que, no entanto, não deve nada à ideia de natureza humana. Por quê? Porque isso decorre do fato de que falamos, né? Então, tendo a pensar, tendo a me aproximar do pensamento de Lacan a partir da ideia de que ele toma isso como ponto de partida, né? E muitas coisas se desdobram a partir daí. Toma o quê como ponto de partida? Falamos, isso é um fato, né? O que isso implica? Isso implica um corpo que enuncia, isso implica a projeção de um destinatário dessa mensagem, isso implica a projeção de uma alteridade absoluta e radical que ele chama de grande outro, isso implica a divisão do sujeito, a estruturação da fantasia, um objeto que cai como resto, que é o objeto A, o objeto pequeno a, né? Enfim, são coisas implicadas no fato de que falamos, para Lacan. Então, talvez aí a gente encontre uma maneira de endereçar, né, o caráter incontornável da pulsão de morte na experiência humana, tal como aparece nas necessidades que a teoria crítica endereça à psicanálise, né, sem restituir aquilo que tanto o Whitebook quanto o M. Allen chamam de teses robesianas de Freud, né? Não sei em que medida isso se segue de fato, né? E ainda preciso pensar, sempre a gente tem que se perguntar assim, o que se ganha, o que se perde, e se isso de fato nos faz avançar na compreensão do que está em jogo aqui, né? Leia, muito obrigado pela sua exposição, pela sua fala. Acho que ela foi clara, trouxe questões. Eu imagino que as pessoas vendo essa nossa conversa vão se fazer várias perguntas e vão ficar muito curiosas com o desenvolvimento, com a continuação da sua pesquisa. Eu agradeço muito a sua participação. Saiba que o IPEP está com as portas abertas e esperamos tê-la outras e outras vezes mais. Muito obrigada, Francisco, muito obrigada ao IPEP. Foi um prazer participar aqui com vocês desse ciclo, e fico muito contente com a acolhida. Com certeza, conversaremos outras vezes.